E agora, cara, falando um pouquinho a respeito do Bitcoin. Minha mãe mandou esses dias pra mim um Bitcoin, um vídeo, né, de um cara explicando o, É? por, o porquê o Bitcoin é a moeda da besta, é o sistema de Satanás incorporado e que o Bitcoin é realmente algo maligno. Bom, eu te chamei aqui pra gente falar também um pouco dessa parte, né? A gente tem uma fé muito parecida, não sei se é igual, mas é muito parecida. E o que você pensa a respeito disso, cara? Esse sistema da besta tem a ver com Bitcoin, com criptomoeda? Não tem? Ou isso daí é papo. O cara tá louco, não faz sentido nenhum. Cara, eu acho que a gente já conversou sobre a respeito do que eu acho que é a marca da besta e os conceitos eu não acho que tem Não, mas relação. fala aí pro pessoal ver também. Eu tenho O que é a marca da uma besta? filosofia baseada num conceito religioso que eu tive desde pequeno e que eu fui questionando, tirando as dúvidas e aprendendo sobre, mas é baseado no Adventismo. Sim, Então, sim, o sim. A sua conceito. família é Minha adventista. família é adventista e eu entendo que hoje, mesmo eu não institucionalizando mais a minha religião, vinculando a uma placa, que isso não quer dizer que não é necessária a congregação, é simplesmente que eu tenho alguns pontos que eu acho que para mim faz mais sentido. Eu entendo que as doutrinas, pelo menos os ensinamentos, assim, são corretos no caminho da luz da palavra, digamos assim. Dentre o que a gente tem hoje no mundo, então você acredita que o que talvez esteja mais próximo da verdade de como o Criador gostaria, talvez seja. Do direcionamento correto pro motivo de estarmos aqui. Uhum. Que se a gente parar pra pensar, a única missão do cristão na Terra é pregar o evangelho a todas as nações para que o fim chegue e todos vão para o céu. A maior número de Ponto. possíveis de pessoas sejam salvas. Essa é a única missão do ser humano. Foi isso que Jesus deixou para nós. Jesus não falou, não, vai lá conquistar seu emprego primeiro, vai lá conquistar. Ele fala até exatamente o contrário. Não tem a É o parábola. jovem rico? Não só o jovem rico. O jovem rico, ele fala aquilo porque o jovem rico, ele era pegado. Quando Deus fala, quando Jesus fala, vai e doa suas coisas aos pobres, não é porque necessariamente você é rico, você tem que doar suas coisas aos pobres. Mas é o que ele fala depois. Onde está o seu coração, onde seus tesouros está o seu coração. Então por isso juntar esses tesouros no céu. Para que o seu coração esteja no céu também, entendeu? O que dá a entender é que o jovem rico, ele era apegado à riqueza dele na terra. E a pergunta dele é: o que eu faço para herdar a vida eterna? Não é o que eu faço para herdar a salvação. É basicamente um rico que quer viver para sempre, porque para ele é confortável viver na terra. Não me falta nada. E aí é o que Jesus fala. Tem uma parábola que é magnífica de Jesus, que ele fala o seguinte: estava o homem na sua terra e teve uma plantação abundante. E ele olhou para aquilo e falou: pô, eu vou contar do meu jeito, tá? Mas é basicamente isso. Ele olhou e falou: pô, eu não tenho onde colocar isso. Eu não tenho celeiro, eu não tenho. O que eu vou fazer? Aí ele foi, construiu celeiros maiores, pegou aquela colheita, guardou tudo e no átrio dele, dentro dele, ele falou: bom, tá ótimo. Estou abastado, estou rico, tenho provisões para muitos anos Zerei a vida. e posso ficar tranquilo e descansar e viver minha vida de boa. E aí logo vem Deus e fala: Louco. louco, não sabes que hoje vai chegar o seu dia? E para quem vai ficar tudo isso que você guardou? O que E aí, adiantou? exatamente. E aí Jesus fala, ele vai falando pra gente não ter apego às coisas da terra, juntar riquezas na terra, e também para não se preocupar em pedir para Deus: Senhor, me dá alimento, me dá vestimento. Porque ele fala: Deus sabe que você precisa dessas coisas. Então não é algo nem que você precisaria pedir. Porque ele sabe. Daí ele parafraseia, ele fala: o corvo, ele semeia? Ele planta? Ele colhe? Não. Mas. Mas Deus alimenta ele. Mas Ele sempre tem ele sempre tem o recurso, ele sempre se alimenta. E aí ele pega o lírio e fala: e essa planta? Nunca, em toda a sua majestade, ou majestade não, acho que é uma palavra muito forte, em toda a sua riqueza e todo o seu poder humano, Salomão se vestiu como essa flor. E Deus veste essa flor como nenhum homem jamais será vestido,
sendo que ela é só uma flor que logo, logo pode vir alguém colher e jogar no fogo. Ela pode ter nascido hoje, alguém já colher e jogar ela no fogo. Você acha que Deus não vai te dar a vestimenta? Sim. E o sustento? Então, é mais ou menos esse conceito. A gente nem deveria estar apegado às coisas da terra, não deveria ser a nossa prioridade. A gente deveria estar focado em pregar as mensagens para todas as... verdade. A verdade. Para o A máximo de verdade. pessoas que a gente puder. Por quê? Porque o cristão deveria entender que a nossa vida não é aqui. A gente vive uma vida de miséria. Eu falo, um cristão jamais pode se contentar em não levar a palavra para frente, porque todo dia que você não leva a mensagem para frente, você atrasa a volta de Cristo, ou do Messias, é uma pessoa que você está deixando morrer de fome, cara. Porque hoje é muito confortável você estar em casa, tranquilo, mas está chegando inverno. Quantas pessoas vão morrer de frio nesse inverno? Muitas pessoas. Você não sabe. Mas também não te importa. Porque você é louco. Você fala, eu tenho. Eu não Tenho o vou suficiente. pensar que... Quantas pessoas estão morrendo de fome? É lógico, isso não é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça e ficar Não, louco. mas assim, tem coisas também que vão além do nosso alcance, Vão. né? Existem controles, países inteiros em miséria, né? Quando eu era criança, falava assim, não pode desperdiçar comida. E eu repetia isso loucamente. Não pode desperdiçar. Daí chegou um momento em que me disseram a frase: ué, mas se eu jogar essa comida fora ou não, a pessoa que tá passando fome na África vai continuar com fome independente da minha ação. Tudo bem. Claro, depois eu não repeti mais nenhuma coisa nem outra, né? Preferi ficar quieto, que é a melhor coisa que eu fiz. Mas eu acho que essa é uma deturpação do conceito do que eu tô falando. Por quê? Porque, beleza, você jogar a comida fora que você não aguentou comer, mostra simplesmente que você tem um olho maior que sua barriga. Sim, porque você pôs Bom, mais comida no prato ou adquiriu mais. Você poderia simplesmente ter comido um pouco e depois ir repetir. Esse é o processo que eu acho que seria mais Então coerente. o erro começou bem antes. O erro está em você fazer essa comparação, quando na verdade o que você deveria pensar é: o que eu estou fazendo para ajudar o meu próximo? Não importa se eu vou resolver o problema do mundo inteiro, porque a gente nunca vai conseguir salvar todo mundo. Mas eu consigo salvar o meu vizinho? Eu consigo salvar a pessoa que eu estou passando na rua? E cara, ele pode ser um cracudo. Ele pode ser uma pessoa que tomou uma atitude na vida errada que desgraçou a vida dele. Não é você que vai julgar isso. Mas esse cara sente fome. Esse cara sente frio. Esse cara tem as necessidades básicas de um ser humano. Ele não deixou de ser um ser humano por ser pecador. Entendeu? Não tem aqui. Porque no final... Eu acho. Tá aqui. Porque no final das contas, somos todos pecadores. A verdade é o seguinte, é que quantas das pessoas que Deus colocou no meu caminho, eu ajudei. Entendeu? Esse é o processo. Tipo assim, você não vai ficar se martirizando por todas as pessoas que morrem de fome no mundo, porque senão você fica louco. Mas você tem... É uma frase, eu não sei se é um salmo ou onde que tá, mas é aquela: consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. O que significa essa passagem? Cara, medita. No final do seu dia, deita na sua cama e pensa: eu fiz o que eu tinha que fazer? Se eu fiz, acalma a ansiedade. Você fez sua parte no dia. Vence um dia após o outro. Mas o que a gente não pode esquecer é que ainda que a gente não consiga salvar todo mundo no planeta, a gente consegue salvar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso inimigo. Entendeu? E esse é o ponto que eu digo, tipo assim, que é a missão do cristão. O cristão deveria pensar... Mas eu falo, o cristão deveria pensar nas pessoas que morrem de fome, porque se o cristão pensasse nas pessoas que morrem de fome, que ele poderia ter sido não salvo por mim, mas salvo pela glória de Deus quando ele voltasse, porque não existiria mais fome nem dor, então a minha missão seria muito mais urgente. O meu pregar o evangelho seria muito mais urgente. Porque cada pessoa que se converte e cada pessoa que ouve a mensagem de Cristo, mais próximo se torna a volta